Império Romano foi vasto em seu auge e sua influência foi sentida por muitos séculos na forma de governo, estratégias militares e sociedade em geral. Por um tempo governado por imperadores, o império teve períodos de grandeza e períodos de declínio, dos quais alguns governantes deixaram sua marca por serem os piores imperadores da história. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar sobre 5 dos piores imperadores da Roma Antiga. E eu conto com o teu like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Acredita-se que o livro de Apocalipse de João tenha sido escrito durante o reinado de Domiciano, no final do primeiro século. Domiciano era um defensor ferrenho dos deuses romanos, cuja adoração havia caído em desuso na época de sua ascensão ao poder. O historiador Eusébio de Cesária, escrevendo 300 anos depois, relata que a primeira perseguição cristã e judaica em grande escala começou durante o reinado de Domiciano. Não há história não cristã de tais atividades, mas Domiciano é conhecido por ter sido um tirano, oposto a todas as outras religiões que não fossem romanas. Como tantos outros imperadores, Domiciano lidou com os conflitos entre seus companheiros e amigos próximos por meio da morte. Ele executou muitos políticos proeminentes e cidadãos ricos, e a gota d'água que quebrou as costas do camelo foi a morte de seu secretário Epafrodito. Um homem chamado Estéfanos e vários outros conspiraram para pôr fim à vida do imperador, com Estéfanos fingindo estar ferido por vários dias para que pudesse esconder um punhal sob sua armadura. Ele se aproximou de Domiciano em seu quarto e o apunhalou na virilha, após o que o imperador foi atacado por vários homens, um dos quais era um temível gladiador que acabou com a vida de Domiciano. Não há dúvida de que cristãos e judeus foram rigorosamente perseguidos durante o reinado de Séptimio Severo. Ele acreditava em uma interpretação draconiana do direito romano que não tolerava nenhuma religião além da romana. Ele não procurou nenhuma cultura religiosa em particular, mas simplesmente perseguiu todas as estrangeiras. Cristãos e judeus eram os mais comuns, e até 1000 a 3000 foram executados depois de terem a opção de negar sua fé ou ter uma morte cruel. Ele não respeitava absolutamente ninguém, exceto seu exército, já que eram eles que poderiam se levantar e depô-lo. Severo conseguiu estabilizar o império através do medo draconiano, mas essa estabilidade não durou muito, uma vez que seu filho, Caracalla, assumiu o trono. Maximino Trácio era, segundo muitos relatos, um homem enorme, com mais de 2 metros de altura. Ele foi acusado de causar a crise do terceiro século, em grande parte devido à execução de várias dezenas de seus amigos, conselheiros e benfeitores mais próximos. Ele não confiava em ninguém e pretendia fazer com que o povo o amasse pela conquista e expansão. Sua primeira campanha foi contra o povo alamano da Germânia. Eles não eram absolutamente nenhuma ameaça para Roma neste momento, mas Maximino os invadiu e os conquistou, embora a um custo terrível para seu exército. O povo não o amava por isso, pelo contrário, o odiava, mas ele continuou invadindo Sármatas e Dácia, a atual Ucrânia e Romênia. Esses povos não eram ameaça contra Roma. Enquanto isso, uma revolta começou no norte da África, estabelecendo 2 homens como pretendentes ao trono romano, Marco Antônio Gordiano e seu filho Gordiano II. O Senado romano os apoiou, e em resposta, Maximino marchou com seu exército sobre Roma, mas suas tropas estavam lutando há tanto tempo que estavam exaustas e revoltadas. Eles não conseguiram entrar pelos portões fechados da cidade e muitos desertaram.
Sua guarda pretoriana finalmente se cansou e esfaqueou Maximino pelas costas. Depois, seu filho e conselheiros decapitou e os colocou em postes ao redor dos muros da cidade. Diocleciano reinou no final da crise do terceiro século e, embora tenha estabilizado e melhorado significativamente as forças armadas e a economia do império, ele será para sempre lembrado como um dos piores perseguidores dos cristãos da história. Ele emitiu vários decretos em 303, removendo todos os direitos dos cristãos até que se convertessem à religião romana. É claro que eles se recusaram, e de 303 a 311, pelo menos 3.000 foram martirizados. A princípio, aqueles que se recusavam eram simplesmente presos, mas não demorou muito para que tivessem suas vidas tiradas por crucificação e outros meios horripilantes. Igrejas foram procuradas em todo o império, queimadas e saqueadas, e até senadores cristãos foram destituídos de seus empregos, presos e eliminados. Quando a perseguição não parecia estar funcionando, pois os cristãos simplesmente se esconderam e continuaram a espalhar sua religião, Diocleciano defendeu suas execuções temíveis no Circo Máximo e no Coliseu, e este foi o momento em que muitos, como feito por imperadores anteriores, foram lançados aos leões, para o deleite dos cidadãos que eram adeptos dos deuses romanos. Os martírios não pararam até a ascensão de Constantino ao poder absoluto. Ao contrário do que muitos pensam, Caracalla não era louco. Ele era malicioso e sádico. De 211 a 217, Caracalla presidiu um espetáculo inspirador de atos temíveis. Ele teve seu irmão e co-imperador Geta e sua esposa assassinados. Os cidadãos de Alexandria, no Egito, ridicularizaram esse crime com uma peça pública, e quando Caracalla ficou sabendo, viajou com um exército para Alexandria, convidou os cidadãos para a praça da cidade e os massacrou, saqueando e queimando toda a cidade. Estima-se que 20.000 pessoas padeceram. Esse era o tipo de imperador que ele se mostrava em quase todas as províncias romanas da época, descartando todos os indícios de rebeliões, mesmo onde as rebeliões não eram reais. Ao menor sinal de discórdia, Caracalla ordenava a morte. Onde quer que ele fosse, seu exército matava, violava e destruía. Segundo a História Augusta, Caracalla teve seu fim por um de seus guardas em 8 de abril de 217, enquanto urinava na beira da estrada fora da cidade de Carras. Assim foi a vida e o reinado de 5 dos piores e mais infames imperadores da Roma Antiga. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história.